Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 41ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2013 concede título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Eunice Tércia de Miranda Teixeira. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22º do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Eunice Tércia de Miranda Teixeira. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga à homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativo. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga dessa honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve-se privilegiar aqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à nossa comunidade. A senhora Eunice Tércia Miranda Teixeira, ou simplesmente Tia Maria, como é carinhosamente chamada por todos, nasceu em Olinda, estado de Pernambuco, em 1º de 8 de 1928, passando a residir em Arrozal com 6 meses de idade. Filha de José Maria Miranda e Adalgisa Tércia, foi criada por Delfina Correia, que a criou como se fosse sua filha. Casou-se com Milton Teixeira e tiveram 12 filhos: Cecília, Demir, Edésio, Maria, Aparecida, Mauri, Venilton, Aluir, Délio, Rony, Deise, Dária e Dejane. Além dos 12 filhos, tia Ana criou 3 netas. Teve 8 irmãos legítimos e 3 por parte da dona Delfina, que é a mãe que o criou. Tia Ana teve também uma terceira mãe, Dona Maria José, que se casou com seu pai. A homenageada ficou muito conhecida pela comunidade arrosalense por ter trabalhado muitos anos como merendeira no Colégio Estadual Otávio Teixeira Campos, onde até hoje todos a tratam carinhosamente por Tia Maria, inclusive pelo nosso vice-prefeito de Piraí, o Francisco Perota da Cunha. Hoje, com os seus 85 anos, continua morando no mesmo lugar e na mesma casa, amando com muito orgulho o distrito de Arrozal. Hoje, sua família, composta por 11 filhos, 6 irmãos, 4 cunhados, 4 genros, 4 noras, 22 netos, 7 bisnetos e vários sobrinhos que até perdeu a conta. Tia Ana é também conhecida pela comunidade arrosalense como Guerreira Rosalense. Por tudo que tem demonstrado, afirmamos com convicção que a homenageada é uma digna merecedora e digna de ser chamada cidadã piraiense. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Arrozal, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo um verdadeiro espírito de admirável cidadã piraiense. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador.
Requerimento número 90/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador com assento nesta Câmara, requer à mesa diretora, ouvido todo o plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Mariano Beltrame, solicitando a implantação de um destacamento de policiamento ostensivo, a DPO, no bairro Caiçara, na sede deste município. O bairro teve crescimento populacional e fica às margens da rodovia Presidente Dutra. Tem um grande número de chácaras e sítios, chamando a atenção principalmente para a prevenção do tráfico de drogas, que nos dias de hoje se prolifera em todas as classes sociais. Próximo ao posto de saúde municipal, há um espaço onde pode ser construído o DPO, que trará tranquilidade e segurança a todos os moradores do bairro Caiçara. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Requerimento número 91/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que seja implementado um sistema de entrega de correspondência na rua Cecília Rodrigues Torres, no conjunto habitacional Santa Teresa, neste distrito. A entrega de correspondências é feita em toda a rua Capitão Manuel Torres e a rua Cecília Rodrigues Torres, adjacente, não é contemplada com o serviço de benfeitoria. A empresa estatal, considerada de maior credibilidade junto à população e que sempre demonstrou eficiência nos serviços prestados, certamente não poupará esforços para atender os anseios dos moradores daquela localidade. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, João Roberto Ladeira, vereador. Indicação número 438/2013, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente implantação de lombadas, quebra-molas e a recuperação do pavimento ao longo da rua Manuel Alexandre de Lima, no bairro Asilo, neste distrito. A presente indicação visa atender às reivindicações dos moradores do local, pois os motoristas estão abusando do limite de velocidade na referida via, aumentando os riscos de acidentes e colocando a vida de crianças, animais e pessoas que por ali transitam em constante perigo. Por este motivo, se faz necessária a implantação das lombadas e total recuperação desta via. Julgo oportuno atendimento da presente proposição em caráter emergencial, visando preservar a vida daqueles que ali residem e circulam no dia a dia. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 439/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja feita a pavimentação da Rua Nacional em toda a sua extensão, localizada no quilômetro 229 da Via Dutra, no sentido Rio, no bairro Caiçara, neste primeiro distrito. A pavimentação irá proporcionar melhores condições de tráfego aos moradores da localidade, visto que em dias de chuva, adultos e crianças têm dificuldades em se deslocar para os seus trabalhos e escolas. Face o exposto, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito municipal providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, João Roberto Ladeira, vereador. Indicação número 440/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação da jornada de trabalho de 40 horas semanais para os servidores públicos do município, para os servidores públicos do serviço operacional, que atualmente é de 44 horas, estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, artigo 97, inciso 6º. A implantação da jornada de 40 horas semanais fará justiça social à grande maioria dos trabalhadores, unificando a jornada, ressaltando que essa ação não trará nenhum prejuízo ao funcionamento dos órgãos públicos e também não afetará o equilíbrio das despesas com o pagamento de pessoal. Face ao exposto, aguardamos do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências no sentido do pronto atendimento a este justo reclamo. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 441/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a troca dos contentores de lixo que estão quebrados nas ruas do bairro Cruzeiro, neste município. Devido à quebra dos contentores de lixo e devido à ação de animais, o lixo fica espalhado na rua, proporcionando um mau cheiro, além de atrair insetos, ratos e baratas, transmissores de diversos tipos de doenças. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo número 1227/2013, projeto de lei número 39/2013. Relatores, Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 39/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Charles Torres Dias, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Saúde do Homem. Vale mencionar que na justificativa do projeto ora colocado em exame, já está bem esclarecido que pesquisas demonstram que, ao contrário das mulheres, os homens resistem mais a procurar o médico e se automedicam mais. Em consequência, os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Essas conclusões inspiram as autoridades da saúde na adoção de medidas para estimular a frequência da população masculina aos consultórios médicos, sobretudo em caráter preventivo, razão pela qual as ações educativas e preventivas sejam desenvolvidas pelas secretarias competentes em locais públicos, repartições públicas, postos de saúde, escolas e empresas privadas do município, preferencialmente com o apoio de entidades da sociedade civil. Por ações preventivas, entende-se a promoção de consultas e exames laboratoriais básicos, tais como a medição da glicemia, pressão arterial, índice de massa corporal, peso, altura, circunferência abdominal e coleta de sangue dos principais interessados em fazer o exame que mede os níveis de testosterona no organismo. Portanto, sob o ponto de vista da legitimidade, competência e legalidade, consubstanciam a observância das normas constitucionais. As despesas decorrentes dessa lei correrão no presente exercício por conta de crédito especial a ser aberto e nos subsequentes por dotação orçamentária própria, que, em sendo necessário, serão suplementadas. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 39/2013, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Anderson da Silva, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 15 de julho de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, companheiros vereadores, público presente. Eu hoje faço até um convite à população de Piraí. Amanhã será lançado um programa Renda Melhor. Vai ser às 9 horas, CIEP Margarida Thompson Casa Amarela, Brizolão, aí chamado ali da Casa Amarela. Vai estar a presença do governador e do vice-governador, Luiz Fernando Pezão. É um programa maravilhoso aí que incentiva nossos estudantes aí da rede pública que conseguirem médias de aprovação aí tanto no primeiro quanto no segundo grau, que receberão prêmios que seria um incentivo a mais para esses alunos estarem concluindo todos os ciclos até o segundo grau. Eu acho maravilhoso esse tipo de procedimento, porque vem trazer um aditivo a mais para que essa juventude da gente aí possa estar se esforçando ao máximo para concluir todas essas séries, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau. Então, eu acho uma coisa maravilhosa a iniciativa do governo do Estado aí para incentivar nossos estudantes. No mesmo caminho, eu coloco para vocês, os nossos estudantes de Piraí, eu tenho ressaltado isso aqui sempre, Piraí é um município que tem as finanças públicas bastante saneadas, tudo em equilíbrio, teve superávit aí, a gente tem visto a todo momento, do nosso orçamento, e os estudantes têm aqui clamado, eu sei que teve logo no início aqui uma indicação do vereador Mário Hermínio, pedindo que fosse dado o transporte escolar para esses alunos,
Até ele ressaltou na época que foi feito pelo prefeito anterior aquele estágio que contribuía bastante aí com os alunos no pagamento do transporte escolar, pessoal que faz o nível superior. Eu sou muito simpático com esse tipo de ideia, porque eu sei que a Prefeitura de Mendes dá, a Prefeitura de Angra dos Reis, a Prefeitura de Arapeí, a Prefeitura aqui de Rio Claro, um município que não tem um orçamento tão bom quanto o nosso, proporciona o transporte aí para a região ali, que é Barra Mansa, principalmente, e Volta Redonda. Então, eu coloco para vocês que aqui em Piraí, eu não sei qual a razão de tanta resistência para que seja feito isso. Quando eu me formei na faculdade em Barra Mansa, 1989, e eram 3 ou 4 ônibus da Prefeitura de Angra, Prefeitura de Arapeí, Prefeitura de Bananal, mandava os ônibus para poder levar os estudantes para concluir o nível superior. Então, como hoje, aqui gira em torno de R$200, R$220 o transporte mensal desses estudantes. Então, sem dúvida, gente, eu tenho visto o esforço que um filho de um pobre faz para pagar a faculdade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a Prefeitura poderia contribuir com esses alunos, porque aqui a gente só tem o CEDERJ, é uma coisa nova, proporciona um número muito limitado, às vezes, de carreiras para formação de nível superior. Então, acho que não seria nada demais se o nosso prefeito enviasse aqui um projeto dando o transporte para esses nossos jovens que precisam estar se deslocando. Barra do Piraí, Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa, sem dúvida nenhuma, eu acho que não teria nenhum ônus a mais para a nossa prefeitura aí se proporcionar o transporte. A gente já viu que a tarifa de R$1, a tarifa legal, foi uma coisa que ajudou bastante a população. Então, a gente gostaria de ver isso aqui, a nossa juventude se qualificando, já gasta entre R$600 e R$700 de mensalidade, é um peso enorme para o filho de uma família humilde, de uma família pobre. Eu acho que seria importantíssimo o nosso prefeito olhar, principalmente agora que as manifestações de rua colocou melhoria na educação e melhoria na parte de saúde, isso aí já seria um grande feito da prefeitura ajudando nessa parte aí na educação. Então, sem dúvida, o programa Renda Melhor vem versar falar sobre a educação, é um incentivo a mais que dá para os alunos aí que forem concluindo cada ciclo desse, do 1º grau ou do 2º grau, e a gente pede ao prefeito que, nesse mesmo caminho de qualificação dos nossos jovens, possa realmente proporcionar mais bolsas de estágio aí para esses alunos, que é o aluno, às vezes, está fazendo o 2º grau, ou já está concluindo aí a parte do 3º grau, e também proporcionar o transporte. Eu acho que esses ônibus hoje, a gente vê aí, como foi favorável, chegou até há poucos dias, a gente viu, chegou dinheiro do governo federal para que comprasse um ônibus para transporte escolar. Esse é o ciclo do ensino fundamental. Então, não custa nada também ajudar essas famílias mais humildes que tanto lutam aí para poder custear uma faculdade, a gente poder ajudar também esses estudantes. Vereador, permite uma parte. Eu acho que o processo, no primeiro momento, pode até parecer um tanto quanto complicado, mas, na verdade, não é. Nós já temos um contrato, nós já temos essa modalidade de contrato em vigor. Nós transportamos crianças, né, através de algumas empresas contratadas, temos a TAP, temos Berçô, se eu não me engano, temos aí 3, 4 empresas prestando esse serviço hoje. Seria o caso, talvez, do Executivo fazer um levantamento, né, de que número nós estamos falando, quantos alunos carecem realmente desse transporte, fazer uma análise para saber realmente, efetivamente, quem pode e quem não pode pagar. Eu acho que isso é um critério, né, que deveria ser levado em consideração. A questão do funcionário público ter prioridade nessa situação, penso eu que seria também mais um dos critérios, e eu acho que não é nada de impossível. Essa história, essa solicitação vem ocorrendo ao longo dos anos. Eu não era vereador nessa casa e já ouvia, né, algumas pessoas, outros vereadores solicitarem. Então, eu acho que é um processo relativamente fácil de se resolver.
Recurso existe. Quando a gente fala da condição financeira de Piraí, comparando outros municípios como Pinheiral, Rio Claro, a nossa infraestrutura é outra, é bem maior. Nossa receita é maior, é melhor, mas a nossa infraestrutura requer muito mais investimentos do que essas outras cidades. De qualquer forma, a nossa receita, no meu entendimento, conseguiria absorver esse custo. Obrigado, vereador. Posso complementar mais uma... Positivo. Por favor. No governo Pezão, eu era vereador, o Pezão dava uma ajuda, vamos dizer, seria 120, a van, ele daria 80, ajudava assim as pessoas, as famílias mais carentes, as pessoas que realmente tinham necessidade. Quando o Tutuca entrou, eu falei, pô, Tutuca, nós temos que arrumar alguma coisa para ajudar esses estudantes aí, esses universitários. Não pode dar o dinheiro. E também nós temos uma complicidade também, uma complicação, que nosso município é muito grande. Então, se nós dermos o ônibus para a pessoa de Piraí, aqui da sede, a pessoa da Serra do Matoso, de Cacaria, de Santa Anésia, vão ser prejudicados. Então, é complexo, não é fácil, mas poderá fazer, sei lá, o próprio ônibus mesmo, uma van que pega esses estudantes e traga e leva um ônibus só daqui da sede. Tem como fazer. Então, o que o prefeito Tutuca fez na época? Como não podia dar o dinheiro, ele criou o estágio. Porque hoje, qualquer universidade hoje mais barata é R$400. Mais 280, que eu acho que é a van, vai para 600 e poucos. Quer dizer, a pessoa for que ganhar o salário mínimo, mesmo que os pais ajudem, dê roupa, calçado e tudo, ele mesmo assim não tem condições de estudar. Então, eu acho que tem que ter uma... E outra coisa, isso não é um gasto, é um investimento. Nós estamos investindo nesses jovens para amanhã a gente não ver esses ônibus que vêm de fora aí, trabalhar nas empresas e a gente ficar falando, nós não temos ninguém qualificados. Nós temos que qualificar agora. Nós temos que fazer desses jovens agora gente importante, gente que vai ocupar os lugares dessas pessoas que vêm de fora tomar nossos empregos. É agora. E nós estamos aqui, somos responsáveis por isso. Obrigado pela parte, senhor Pedro. Parabéns aí, tanto o Charles quanto o Mário Hermínio. Eu acho que esse é o caminho desse país. É investimento em educação, onde realmente cada um vai ter o seu direito de cidadania, vai poder conseguir melhores empregos, melhores salários. Está tudo medindo hoje, no sentido de que os países que fazem investimento, não é gasto, em educação, são os países que mais desenvolveram pelo mundo. Um exemplo maior aí é a Coreia do Sul, que realmente hoje 90% da população da Coreia tem nível superior. Todos eles sabem mexer em computador, todos eles são realmente hiperqualificados. É um país hoje que se desenvolveu muito, porque teve investimentos na área de educação. Passados esses 20 anos, hoje eles têm uma população das mais cultas desse mundo. Então, isso aí a gente tem um orgulho, às vezes tem hora de falar nessa parte de educação, porque a gente precisa fazer muito mais. A gente está vendo hoje aí o Gustavo fazendo o que pode na parte de ensino de qualificação, o Gustavo Tutuca, que hoje é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. A gente está vendo aí agora o programa Renda Melhor, que amanhã nós vamos ver a apresentação dele lá no CIEP, e isso realmente vem nesse sentido de ajudar a nossa população. Um outro ponto que eu queria tocar é sobre o problema, às vezes, que a gente fala muito, da parte da atividade sindical. Nós vivemos hoje um momento aqui, em Piraí, que a gente, às vezes, tem hora que tem uma falta de sintonia entre as reivindicações e o que pode realmente o município estar atendendo a esses servidores. Eles têm um órgão de representação de classe, que é o sindicato. O Sindicato dos Servidores Públicos foi criado lá na época, em 92, e hoje a presidente do sindicato é a Rejane Couto. Eu não tenho aqui nenhum tipo de procuração para estar defendendo, mas eu acho que ela está legitimada como representante lá dos trabalhadores e precisa realmente hoje que a gente trabalhe no sentido de que o prefeito realmente sente com a direção sindical ou que ele sente com a equipe de governo dele realmente procurando uma solução. A gente sempre luta aqui por essa casa, realmente foi o que já até foi falado pelo Charles. Incentivar, através de bolsas de estudo, para ajudar os nossos servidores públicos a estar se qualificando, ver realmente esse plano de carga e salário, se dá para poder trazer uma empresa especializada aqui para estar estudando um plano de carga e salário, para melhorar essa situação
da parte de pessoal, da parte de qualificação, da parte de pagamento com os servidores públicos. Eu tenho observado, por exemplo, servidores públicos, ao longo dessa história, aquilo que a gente tem observado, ele só tem o salário 01 dele mais o triênio. Uma insalubridade caso ele esteja exposto a algum tipo de agente nociva à saúde dele. Caso contrário, não tem hora extra, se, igual o prefeito que entrou disse, se executar hora extra, vai receber hora extra. Então, só tem isso e mais nada, gente. Como o salário hoje é muito baixo, os servidores realmente passam um momento dificílimo. A gente tem visto que a inflação hoje, o governo federal, infelizmente, está passando um momento dificílimo. Essas reivindicações de rua aí demonstrou com muita clareza a queda na aceitação da presidente Dilma Rousseff. Hoje tem um descontrole muito grande na economia, que está sendo a queda do PIB e está sendo principalmente a disparada da inflação da parte dos alimentos. Hoje nós temos observado, por exemplo, a gente vai em qualquer mercado, como as coisas, os produtos alimentícios, os gêneros de primeira necessidade, apesar dela ter feito um projeto de lei para poder diminuir os encargos, os impostos que tinha ali dos produtos da cesta básica, infelizmente, estão caríssimos. A gente tem observado isso, e a demanda das exportações que o Brasil hoje tem feito, a alimentação está num preço realmente assustador. Nós vimos até o nosso hortifruti, como é difícil você chegar em qualquer hortifruti desses, como os preços sofrem disparates a todo momento. Um dos exemplos até que foi muito falado foi o tomate, que chegou a R$ 9,00 o quilo. Hoje ele diminuiu um pouquinho, mas não está barato, não. Está na faixa de R$ 5, R$ 6,00 o quilo de tomate. Então, pelo que a gente tem observado, a presidente da República hoje fez uma opção. Começou a aumentar a taxa de juros para enxugar dinheiro do mercado, para diminuir a grande procura de alimentos, o grande recurso que estava circulando, diminuindo esse dinheiro, diminuindo um pouco a grande procura para diminuir a inflação. Eu acredito que isso aí é uma forma que ela está aplicando. A gente tem visto lá que talvez pode ser um remédio muito amargo para a gente, e pode resultar, às vezes, nem sempre no objetivo maior, que é dar uma reduzida na inflação. Hoje, a tática do governo federal é estar aumentando a taxa de juros para enxugar o dinheiro circulante no mercado e forçar a baixa de preço. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Vou pegar um gancho na palavra da excelência Alzimiro sobre a educação. A gente tem visto por aí alguns projetos, algumas atitudes que até ajudam. Acredito que esse Renda Melhor vai ajudar alguns, com certeza. Só que a gente tem visto isso ser feito com conta-gotas. É feito uma lentidão tão grande que não surge um efeito que deveria surgir. A respeito dos estágios que eram remunerados, eu acho que era a melhor opção para Piraí hoje. Aproveitaria o serviço desses jovens, faziam eles crescerem profissionalmente e ainda teriam condições de estudar. É lógico que essa seleção não poderia ser feita politicamente. Teria que ser feito um estudo muito bem feito para que beneficiasse realmente quem precisasse. Porque, às vezes, beneficia o filho do rico e o pobre continua lá sem um benefício. Então, eu acho que esses estágios seria uma melhor opção hoje. Porque o ônibus, até o Maremiro falou, que existe a extensão do nosso município ser grande, localidades muito distantes uma da outra, não teria condição de colocar um ônibus para cada lugar. E o problema é que não seria um ônibus para um local só, seria para vários locais que cada um faz a faculdade em algum lugar diferente. Então, acho que hoje a solução melhor seria esses estágios. Eu tenho certeza que, se fizer uma programação boa, vai beneficiar todos. Não digo que não tem que beneficiar a pessoa que é mais favorecida, não, que tem mais dinheiro, não. Mas primeiro nós temos que olhar para as pessoas menos favorecidas. Tem que dar direitos iguais a todos, para que amanhã a gente possa ter um equilíbrio melhor na nossa vida. Porque enquanto nós tivermos miséria, tivermos pobreza demais, nós teremos problemas enormes. Problemas que vai abranger tudo, a educação, a saúde e vários outros. Porque sem educação a gente não consegue muita coisa. É como se estivesse pedindo pelo amor de Deus para viver.
eu vou ganhar dinheiro para comer, porque comer ninguém consegue ficar sem. E o restante? Então, a classe pobre vai continuar sempre pobre e a rica cada vez mais rica, porque vai sempre dominar tudo. Então, teria que ser feito um estudo para poder dar esse estágio para esses adolescentes, hoje até adultos, que estudam fora aí, que precisam. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a respeito de segurança. Eu acredito que vem até melhorar. Foi criado o Gabinete de Segurança e Prevenção à Violência. Até o gerente, acho que é o Marcelo Magalhães. Eu tenho visto esse mês de junho, julho, o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, agora o mês festivo. Todo bairro tem festa. E você vê aí a estrutura da segurança das festas é zero. Eu tive ontem em Arrozal, numa festinha do campo, e a gente, quando passa para a vida política, principalmente, a gente passa a observar mais as coisas. Até um erro nosso, que isso aí é uma obrigação de cada um, e não do político, e não da segurança. Eu estive olhando e vi barracas vendendo bebida para de menores, e de menores mesmo, porque tem uns adolescentes que parecem ser adultos, outros adultos que parecem ser adolescentes, mas tem uns que você não dá para confundir. E barraca vendendo. Eu vi uma menina nova, que eu tenho certeza que a menina não tem 18 anos, bebeu 2 ou 3 flamejantes em seguida, e a menina estava cambaleando já. Eu tomei a atitude de chegar num barraqueiro e falar com ele: se você vender mais uma bebida para de menor sem pedir documentação, eu vou te prender. Eu sei que ele parou, o tempo que eu permaneci lá, eu tenho certeza que ele não vendeu. Ele e outras barracas. Mas isso é um absurdo a gente ter que se envolver, ter que colocar a cara, porque logo eu vi ele chamando os outros barraqueiros, chamou o responsável pela festa e apontando o dedo para mim. E todo de menor que ia lá pedir bebida, ele apontava o dedo. Eu não me senti mal, não, porque eu não ligo muito para esse tipo de coisa, não. Pode me apontar que não vai fazer muita diferença, não. As pessoas, quando não têm capacidade de ser melhor, tentam até prejudicar as outras, para as outras chegar, para nivelar as outras, não tentam chegar a subir, tentam descer, né? Então isso aí é normal. Eu não estava preocupado com isso. Mas eu acho absurdo a gente ter colocado nossa cara na reta lá e para poder impedir que crianças venham a cair bêbadas. E depois da bebida, foi igual o palestrante que teve aqui. Depois da bebida, que é o primeiro, aí vem a maconha, vem a cocaína, vem o crack, que em Arrozal já tem. E nós vamos estar aqui de braços cruzados vendo tudo isso aí. Então eu vou até estar estudando até uma indicação ou um projeto de lei para obrigar os organizadores das festas terem pessoas para que possam cuidar disso aí, para que possam. Não tinha um carro de polícia ontem lá. Não tinha, se saísse briga lá, não tinha um carro. Tinha 3 funcionários da prefeitura, que eu aproximei deles, perguntei qual era a função deles lá, e falou assim: a gente não pode fazer muita coisa, a gente está aqui para, de repente, ver uma briga, chamar a polícia, para não deixar entrar arma. Eu até deixei para lá, porque como é que vai entrar armas? Eu não vi vistoriano ninguém, quer dizer, vai impedir de entrar com armas. Então, tem muita falha, principalmente das festas pequenas, que nas festas maiores, como o Carnaval aqui, como o Piraí Festa, tem muita polícia. Seria dar uma parte? Pois não. Me permite? Olha, a festa lá era pública ou era particular? Festa pública, no campo. Festa pública. Mas aí era a organização da prefeitura? Porque é o seguinte, veja bem, eu tenho aquele lugar que o pessoal fala, Sítio do Mar Hermínio. E ali as pessoas faziam um bocado de festa lá. Aniversário, casamento, e etc, etc. E até funk fizeram. Um dia, um sargento da Polícia Militar chamou até meu caseiro lá e conversou com ele, depois eu conversei com ele. Falou: ó, todas as festas que tiverem aqui, você tem que entrar primeiro no Corpo de Bombeiro, no DPO lá, pedir uma autorização, pedir uma ambulância para ficar lá de plantão e outras coisas. Então, quando as pessoas vinham me pedir o sítio, eu falava: aqui, está aqui a lista, senão não pode fazer mais nada lá. Porque o responsável por essas brigas, por bebida a menores de idade
é do dono da festa, é quem está promovendo aquela festa. A prefeitura, primeiro, eles têm que entrar na prefeitura já pedindo autorização. Depois, agora, se a prefeitura, como teve o Rocken de Piraí, se não tivesse segurança, uma ambulância e etc., aí a gente poderia interferir. Mas a festa particular, o organizador ele tem que preparar toda essa documentação primeiro para depois ele fazer a festa. Porque se acontecer alguma coisa, de ter qualquer problema dentro da festa, é ele, o organizador, que vai responder. É o que eu sei disso. Obrigado. Eu acredito que foi feito todo o processo legal. Tenho certeza que foi feito, a prefeitura deixou. O problema não é pedir documentação, não é fazer o processo legal para ter a festa. O problema é a fiscalização durante a festa. Porque chegar lá, você está com os papéis tudo aí, o Corpo de Bombeiro aprovou, a polícia aprovou, beleza. Isso aí eu acredito que tenha sido feito. Mas não tinha ninguém para fiscalizar isso aí. Estou cansado de ir em festa aí, principalmente as menores, festa pública, que não tem ninguém vistoriando. Os barraqueiros não querem nem saber, eles querem ter o lucro deles. Vereador, por favor, só um minutinho, por favor. O que você está falando aí é pura verdade, mas houve, inclusive, um questionamento lá no sábado à noite, inclusive o presidente do Arrozal Futebol Clube, o Odair, me procurou lá, eu estava lá, a respeito de uma pessoa que estava lá super embriagada e solicitando ambulância, chegou diretamente lá no posto de saúde e chegou lá, o médico de plantão explicou para ele, olha, a ambulância não está aqui, ela está para Piraí, o que você quer que eu faça? Cadê a documentação que você reivindicou da Secretaria de Saúde, uma ambulância? Ele não fez, ele não solicitou a polícia, ele fez tudo ilegal. Ele fez tudo ilegal. A prefeitura deu todo o apoio naquilo que precisava com respeito som, barraca. Mas a parte deles, porque aquilo ali é o Arrozal Futebol Clube, é uma entidade particular, mas também não é de responsabilidade da prefeitura. É o que o Mário Hermínio explicou aqui. Realmente ele, o Gaspar, até reconheceu que eles erraram. Não fizeram, entendeu? Não solicitaram, entendeu? O pessoal para fiscalizar a bebida para menor. Então, eles reconheceram que, inclusive, fizeram errado. Tem que, por causa disso, que aquela sede do morro lá em cima, lá do campo, está fechada. Mas não fizeram nada disso, não solicitaram ambulância, não solicitaram a polícia, fizeram tudo de forma ilegal. E eles entenderam que realmente é necessário. Tá bom? Pior ainda, vereador, pior ainda. Se a prefeitura, sabendo que estava acontecendo uma festa e não embargou, pior ainda. Aí que não deveria deixar mesmo. Não é mandar 3 funcionários para lá e ia dar apoio. Como é que eu vou dar apoio a uma coisa errada? Não, mas o funcionário que estava lá, vereador, não era da prefeitura, você está enganado. Era a segurança particular deles, não tinha funcionário nenhum da prefeitura lá. Então desmentiram para mim, vereador, que eu fui, fiz questão de perguntá-los. Pois você vai comigo nos meus, eu vou contigo lá, vou dizer para eles que não era funcionário da prefeitura, não estou defendendo. O Arrozal Futebol Clube solicitou, através de ofício, a Secretaria de Cultura, o apoio no som e nas barracas, foi atendido. O Arrozal Futebol Clube é uma entidade e eles respondem por eles. Vereador, uma parte, por favor. O que o vereador Mário Hermínio disse é a pura verdade. Atualmente, ainda mais depois da tragédia de Santa Maria, os órgãos públicos de segurança aumentaram muito a fiscalização dessas festas. E numa simples festa de rua de Santanésia, a gente teve que correr atrás de vários tipos de ofício. Conselho Tutelar, bombeiro, polícia militar, prefeitura. E quando foi solicitar o apoio da Secretaria de Cultura, também tivemos que apresentar o ofício. Mas isso é estritamente responsabilidade do organizador da festa. E, no caso, me parece que é de entidade particular. Eu tenho certeza disso. A responsabilidade tem que ser do organizador da festa. Mas então quem fiscaliza as festas que não estão sendo, que não foi cumprida todas as coisas? Então não temos fiscalização? Tem que chamar quem? A Coreia do Sul com os mísseis dela lá, os Estados Unidos, com os bombardeiros dele lá para poder fiscalizar? Porque eu entendo que dentro do município de Piraí a responsabilidade é de Piraí. Então faltou alguma secretaria, um órgão responsável que autorizou a festa. Não deveria ter autorizado. Se é a Polícia Militar, então a Polícia Militar não poderia ter deixado. Se é o Corpo de Bombeiro, não poderia. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. A organização da festa, o organizador é o responsável pelos erros, é o responsável. Mas alguém deixou fazer essa festa.
Entendeu? Então não poderia de maneira nenhuma ter deixado isso aí. Festa alguma que tenha ou particular ou até do município aqui, tem que ter os papéis tudo para ser autorizado essa festa, não tem? Então deixaram a festa acontecer. Tem que ter um órgão fiscalizador dentro do município que não vai deixar acontecer. Está fazendo a festa por causa de quê? Cadê tudo? Está tudo certinho? Não está. Então não vai fazer festa. O senhor me permite uma parte? Permito. Só para corroborar um pouquinho. Vossa Excelência tem muita razão no que diz em relação à fiscalização. Tem que ser fiscalizado, mas é preciso entender qual é o papel de cada setor. No meu entendimento, por se tratar de uma entidade e ser um espaço físico particular, não ser na rua, não ser um espaço público, foge da alçada, foge da competência da prefeitura coibir esse tipo de evento. Tá? Acredito que é competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Tá? Só para colaborar um pouco aí, para ilustrar um pouco aí a fala do senhor, por se tratar de um espaço físico particular, de um clube, que é a associação lá de futebol de Arrozal, é filantrópico, não cabe à prefeitura coibir esse tipo de evento. Só isso. O que nós não podemos é cruzar os braços, deixar morrer umas 2 ou 3 pessoas, depois a gente tomar... Agora vamos tomar uma decisão, agora aconteceu, agora a gente tem que fazer. Então o que nós temos que fazer? Procurar algum órgão responsável. Nós, tem que ser nós, não digo eu, não, nós procurar saber como que funciona isso, qual é a responsabilidade do município, mas que tem que ter um responsável, tem que ter um responsável. Tá? A festa não pode acontecer assim, mas eu posso fazer um aniversário na minha casa, beleza, estou fazendo um aniversário da minha casa. Mas onde você deixa uma porta aberta, onde você põe comércio de bebida, onde pode entrar vereador. Qualquer um, tem que ter um responsável sim. Então, eu não estou acusando a prefeitura, não estou acusando ninguém. Se o organizador da festa não fez tudo direito, ele é o responsável. Mas tem um órgão que tem que ser responsável porque não está fiscalizando esse tipo de festa. Então, tem alguém que tem que ser responsabilizado também. Ele só vai ser responsabilizado por essa festa de ontem. E as demais que acontecem aí? Então, nós temos que procurar saber e correr atrás disso aí. Porque não existe isso, vendendo de qualquer maneira, e não tem ninguém. Então, não posso acusar ninguém, então vou voltar para casa, vou sentar e ficar quieto. Não, isso está totalmente errado. Quem eu vou procurar saber, quem é o responsável, como que se faz isso, mas que tem que ter, tem que ter. Muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 37/2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2014 e da outras providências. Antes de colocar em votação, eu quero passar a palavra ao cidadão Washington Luiz Lima Silva. Lembrando que o cidadão tem 10 minutos para falar sobre o tema discutido. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor presidente, eu quero novamente ressaltar a importância de um cidadão estar aqui fazendo uso da palavra de acordo com o regimento da casa. É sempre bom a gente lembrar isso, porque isso não é privilégio meu, eu não fui o primeiro a estar aqui, e incentiva outros a querer, né, fazer uso desse espaço, da sua palavra, dos seus ideais, né, daquilo que ele entende como manifestação, né, como cidadão. Senhor presidente, a minha inscrição foi justamente para abordar a respeito da lei orçamentária, né? É difícil para nós, que não fazemos parte dessa casa, e isso é compreensível, né? Afinal de contas, não foi dado a nós o direito de estarmos aqui legislando pela comunidade, pelo povo, pelos piraienses.
mas é difícil para nós falarmos tecnicamente de um assunto complexo, né, já que a gente não tem a facilidade de tomar o conhecimento na íntegra, nas minúcias, né, do que tratam essas leis, como o Plano Plurianual, como a Lei de Diretriz Orçamentária e a LOA, né. Mas a gente, no intuito de estar contribuindo até mais para uma reflexão, a gente vem aqui para poder estar abordando alguma coisa a respeito do assunto. Na minha fala, não trago aqui nenhum questionamento e nenhum posicionamento assim, de forma determinante, né, do assunto, devido ao que eu já bem coloquei. A gente não tem uma assessoria jurídica, nós não temos né, uma assessoria em grupo, né, dentro de um gabinete para estarmos vendo como a coisa realmente funciona. Mas, assim mesmo, nos sentimos no direito, né, e na obrigação de estarmos dando essa contribuição. Eu entendo que, quando uma lei desse porte, né, como as que já foram aqui apresentadas, vem a essa casa, encaminhado pelo Executivo, muito dessas leis e no que contém, né, no corpo dessas leis, tem que estar contemplando, abordando aquilo de importante que para o município, para o cidadão, e muito também, como se fala muito aqui dessa tribuna, em reconhecimento, em demonstração de valorização ao funcionalismo público, né? Ouvi aqui, e todos falam, né, o quanto é importante o funcionário público, a eficiência dele, o que ele faz para que a máquina pública funcione, como tem funcionado em Piraí, com excelência, né? E a gente entende que nessas leis, no encaminhamento dela do Executivo para o Legislativo, tem que, em algum momento, em alguma parte, em algum ponto dessa lei, dessas leis, que seja abordado a valorização desses. Como também a gente entende que nessas leis tem que estar abordado também coisas que foram anteriormente, como está se iniciando, né, um mandato, né, legislativo e executivo, são leis aqui encaminhadas que tratam de questões não para um ano só, como para 4 anos, né? No orçamento, nos gastos, né? No como se obter e trabalhar para que a receita aumente, para que o orçamento contemple, né, todas essas necessidades. E pensando assim, entendendo, né, como leigo que sou, tenho que admitir isso, devido ao que eu já aqui coloquei anteriormente, a gente então desenhou, né, e fez uma releitura disso tudo para poder trazer então essa reflexão. Na questão, por exemplo, eu entendo que nas leis aqui encaminhadas deveria já estar sendo discutido a questão do orçamento participativo, né? Porque é algo que a sociedade busca estar envolvida nessas questões. Quando a discussão de uma lei, essa casa recebe, né, e os senhores vereadores já têm demonstrado capacidade para estarem discutindo isso a um nível bem alto e de conhecimento, né, é preciso que essa casa reflita também na sua importância de estar dentro dessas leis aqui apresentadas para serem votadas, se o Executivo trouxe algo a respeito dessa discussão. Porque, dependendo da lei que aqui é colocada,
sendo aprovada e não havendo nenhum aditivo, nenhuma interferência ou nenhuma, digamos, complementação, né, por parte do Legislativo para que seja, então, naquilo que não foi encaminhado, seja incorporada essa lei, passou, não se faz mais nada, não se consegue mais nada. O ano termina, o mandato do prefeito se extingue e aquilo que foi dito em campanha não se é colocado em prática. Essas leis são importantes, né, porque elas dão, né, ou a diretriz, ou aquilo que se propõe o governo a fazer com o dinheiro público, e ela tem que ser discutida aqui na casa, e sei que está sendo discutida e sendo votada. De interesse do povo, de interesse do município, da sociedade. E a sociedade quer discutir isso, quer dizer aonde tem que ser gasto, né, determinada a verba, com que, em que momento, né, em que situação. E a gente, então, aqui quer fazer apenas essa reflexão, lembrando da importância de chamar a sociedade, incluir, né, as questões do orçamento participativo, envolvendo essa casa, a sociedade e o executivo, né, naquilo que se tem que ser feito e gasto com o dinheiro público. A outra, né, que nessa abordagem simplista, né, como aqui eu coloco, quero também trazer a reflexão dos senhores vereadores, senhor presidente, daqueles que estão aqui no plenário nos ouvindo e dos que, né, nos acompanham mundo afora, né, graças à eficiência do senhor e de toda a equipe que está presente e colocando, né, em funcionamento a web de Piraí TV. É que também seja nessas leis que aqui já foram apresentadas e na que já apresentou, a questão do plano de cargos de salário e carreira. Como eu disse, não estou aqui fazendo nenhuma afirmação e nem questionamento, que provavelmente, ou talvez, no projeto de lei já encaminhado... Peço ao cidadão que volte ao tema, que é da lei. Perfeito, senhor presidente. É claro que a gente aproveita de algum modo um gancho, mas está dentro do contexto. O senhor está certo, né, em fazer essa ressalva, mas a gente está dentro do contexto, porque são assuntos que abordam. Mas eu respeito plenamente a colocação de Vossa Excelência, mas, como eu disse, é uma reflexão a respeito, né? São assuntos que têm que estar contemplados dentro das leis aqui já apresentadas. Se ainda não foram apresentadas, é preciso que sejam, porque foram bandeiras, né, levantadas e que, legitimamente, né, o Executivo hoje é o que é, com o doutor Luiz Antônio e Vossas Excelências. Me alegra muito estar aqui, senhor presidente, não como vaidade. Meu avô já fez parte dessa casa no passado, na década de 50, e como os senhores legitimamente, né, respondeu pelas demandas da sociedade. Não aqui nesse prédio, mas aonde hoje é a prefeitura. E isso muito me alegra por aqui estar. Eu quero dizer, senhor presidente, para finalizar, que essa casa é de grande importância, apoiando o governo e até mesmo quando tem que se manifestar para o crescimento do município. Agradeço pela oportunidade, né? Quero dizer que as leis aqui apresentadas, né, a essa casa, as leis de orçamento, de diretriz e o plano plurianual, são leis que têm como princípio fundamental tratar dessas questões de grande importância, como já se foi abordado aqui, como os senhores vereadores sempre dizem, né, as finanças do município estão sanadas, o orçamento tem demonstrado nos seus gráficos de crescimento, né, as preocupações com o mundo, né, as questões, né, do mundo, as dificuldades que está atravessando o governo federal, mas Piraí tem sabido, né, administrar e gerir bem
todos esses problemas dentro da receita, né, que ele tem conquistado, né, através, né, das empresas, através, né, do comércio, através de todos os impostos que são ganhos, né, obtidos, né, através de tudo isso. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço a todos, que vocês, então, os senhores, né, usem modestamente essa minha palavra como uma forma de reflexão, como uma forma também de, quando subirem a essa tribuna, estarem lembrando, né, que a dificuldade que o cidadão, de um modo geral, tem devido, né, ao seu poder aquisitivo de baixo, né, padrão, ele também seja refletido nas ações que os senhores tomam aqui, através do estudo e das deliberações dessas leis que são trazidas aqui para serem discutidas. Muito obrigado, um abraço a todos. Coloco em votação o projeto de lei 37/2013. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Presidente, as centrais sindicais, na última manifestação que fez agora no dia 11, um dos pleitos era a redução da jornada de trabalho. A gente tem observado que praticamente todas as empresas governamentais, todos os órgãos estatais, trabalham com jornada de 40 horas. E aqui em Piraí nós temos uma falha na nossa lei orgânica. Eu fiz isso através de projeto de indicação, mas eu até vou conclamar os meus companheiros aqui que a gente faça uma emenda a essa lei orgânica nossa, para que a gente faça essa modificação no artigo 97, em que diz ali 40 horas para os funcionários burocráticos, os administrativos, e os demais terão que cumprir 44 horas. Como a gente tem observado, eu acho que não sofreria nenhum prejuízo o órgão público se fizesse a unificação 40 horas semanais para todos os servidores do município de Piraí. Eu acho que seria uma das coisas que o prefeito pode já de imediato tratar para o funcionário público. Inclusive, uma das reivindicações feita pelas centrais era a jornada de trabalho de 40 horas e a retirada do fator previdenciário. Esse fator previdenciário é para quem trabalha na iniciativa privada, que é o INSS. Todo mundo que se aposenta antes de 65 anos sofre um redutor na sua aposentadoria, tendo em vista a expectativa de vida. Então, eu gostei muito da intervenção do Washington no que diz respeito ao orçamento participativo. Isso é uma bandeira antiga lá do Partido dos Trabalhadores, e quando governou o Estado, governou e teve lá a Prefeitura e o Governo do Estado no Rio Grande do Sul, implantou esse tipo de procedimento, gente. Você pega um orçamento, vamos investir num bairro A ou B ou C, chama a população para ver a prioridade se realmente aquele dinheiro deve ser destinado naquilo que o governo está pedindo para ser construído lá. Então, sem dúvida nenhuma, é democratizar a aplicação do recurso público. Eu acho isso da maior importância, assim como foi uma briga de longas datas do Eduardo Suplicy sobre o programa de renda mínima. Hoje a gente vê aí o Bolsa Família, que atende 13.800.000 famílias no Brasil. O que é isso? É matar a fome de quem tem menos de R$120 por mês para sua manutenção. Então, o governo, através desse sistema, criou um cadastro em que dá essa Bolsa Família, que, no meu ponto de vista, isso aí é diminuir aquelas pessoas que viviam no estado de miséria. Está certo que existe uma série de irregularidades. Somos muito criticados porque existem falhas nesses cadastros. Hoje, as prefeituras que fazem, até em Piraí está sendo trocado da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Promoção Social.
Mas quem faz esse cadastro é o nosso órgão aqui do município, hein? Se estiver errado, vamos criticar aqui, porque o governo federal, ele repassa o dinheiro para poder esses cartões ali, e ali na Caixa Econômica, igual aconteceu aí há 2 meses atrás, aquela correria dizendo que ia acabar o Bolsa Família. Não existe presidente hoje que acabe com o Bolsa Família. Isso, depois de criado, a tendência cada vez, às vezes, até ir aumentando. A população do Nordeste, pessoas que viajarem para lá, observem final de mês as loterias, que lá às vezes não tem muita Caixa Econômica, mas é loteria. As filas quilométricas que se formam de pessoas para ir buscar o Bolsa Família. Hoje é o grande motor da economia do Nordeste, é o Bolsa Família. Então, gente, sem dúvida nenhuma, é um programa espetacular, reconhecido a nível mundial. Então, vocês não tenham dúvida que realmente o orçamento participativo foi uma bandeira antiga do PT. Poucos municípios hoje fazem uso do orçamento participativo, mas é a melhor forma de aplicação de recurso público. Você consulta a população para ver se realmente ela está de acordo com o investimento daquele tipo de recurso público que vai ser feito em obras ali. Hoje, nós temos notado, eu até vou ler para vocês aqui, repasse do governo federal para a merenda escolar do município de Piraí. Isso aqui foi uma lei que obriga a informar os partidos políticos, todos os partidos devem receber uma circular dessa aqui informando. Foi no dia 2 de julho, foi depositado no Banco do Brasil, conta 15.882, dígito 8, Prefeitura Municipal de Piraí, merenda escolar, R$ 45.456, referente a recurso do PNAE, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, isso aqui eu recebo, a Prefeitura me informa lá direitinho, todos os partidos políticos recebem, os presidentes recebem um documento desse. A gente tem observado o orçamento público de Piraí, a gente tem visto, às vezes, uma certa uniformidade com relação ao desempenho da receita que nós recebemos de impostos e os repasses federais, e também uma situação que é a lei hoje estabeleceu que o máximo que você pode gastar com o pessoal do Executivo são 54%. 6% é repassado para essa casa aqui. Então, o máximo que se compromete de despesa com o pessoal são 60%. 6% é da Câmara, 54% do Executivo. Isso aí é o que o prefeito pode mexer, 54%. Então, aquele dinheiro ali é com despesa de pessoais, encargos e até outras coisas, às vezes, que envolvam indenizações, tudo que seja referente a pessoal. O nosso prefeito, lá na campanha, quando ele distribuiu o caderninho, lá no item 9, está lá a implantação de um plano de carga e salário com valorização do servidor público. É um dos compromissos de campanha do prefeito. Eu que fui um avalista dele, porque pedi voto para ele, estamos dando uma chance. Ele está completando 6 meses, vai para 7 meses agora de governo. Eu acho que ele deve estar planejando chamar uma empresa, fazer um estudo correto para poder implantar fazer esse plano de carga e salário. Ele fez pessoal da educação. Ele implantou, né? O estudo foi feito no governo anterior. Desde 1º de janeiro, pessoal que é professor, diretor de ensino fundamental, o diretor, os pessoal que é ligado diretamente à área de educação, não os inspetores, a parte de alimentação das crianças, os outros que trabalham na limpeza, somente o pessoal da educação, são professores de sala de aula e dirigentes. Receberam o plano de carga e salário referente desde 1º de janeiro. Então, acho que está uma dívida agora, essa lacuna de fazer com os demais servidores. No item 9 lá do plano de governo dele, é uma das coisas que lá está previsto essa parte da implantação do plano de carga e salário. A gente tem cobrado, porque realmente é um compromisso de governo. Ele entrou, ele deve estar estudando com a equipe dele. Hoje, comprometimento de pagamento com o pessoal, ele está próximo do limite, que é o limite que ele chama de prudencial, que é até 51%, acende-se uma luz amarela chamando a atenção, e se ele atingir 54%, acende uma luz vermelha dizendo que ele tem que dar uma adequada para não extrapolar. Inclusive, na lei de diretriz orçamentária, tem itens que observam que se ele chegar próximo desse limite, qual os procedimentos que é? São cargos comissionados, horas extras, uma série de servidores que podem ser colocados em disponibilidade, diminuir o número realmente de cargos aí
para poder diminuir essa despesa com o pessoal. Então, eu tenho observado, por exemplo, a gestão pública hoje, a legislação obriga, ele tem que se adequar. Hoje, o plano plurianual é um projeto que você faz para os 4 anos. O que foi feito nesse primeiro ano foi no governo passado, então ele nem participou da elaboração disso. Foi a outra Câmara que votou essa parte. Essa parte que nós estamos fazendo hoje, da lei de diretrizes, porque a LOA deve vir para frente um pouquinho, deve ser em setembro, aí vai ser realmente onde está o orçamento executivo, o orçamento, a peça fundamental em que vai vir os números executivos da parte orçamentária, é a LOA, Lei de Orçamentária Anual. Essa agora é a Lei da Diretriz. Então, gente, sem dúvida nenhuma, o que a gente puder estar somando para que esse nosso executivo possa estar melhorando esses investimentos. Hoje nós gastamos com saúde 36.377.000 é o dinheiro que o nosso município investe em saúde. Nós temos 91 médicos, é uma das maiores médias da região sudeste, número de médico por habitante, aqui na nossa região. 36.377.000 de despesa, sendo que 10.800.000 vai para o Hospital Flávio Leal. 10.800.000 é o subsídio que o nosso município coloca dentro do Hospital Flávio Leal, para poder dar um atendimento de saúde à nossa população. Então, a gente tem hoje aqui uma grande responsabilidade para ajudar a fiscalizar esses recursos. Sem dúvida nenhuma, eu estou aqui a cada dia estudando, me aperfeiçoando, para poder estar ajudando esse município no sentido de gerir bem esses recursos. O que a gente tem que trabalhar bastante é na fiscalização. A gente estava falando aqui sobre festa. Realmente, essa festa que aconteceu lá, o órgão público tem que passar por ele. A parte de som é a Secretaria de Meio Ambiente. E a parte, por exemplo, de Polícia Militar, tinha que ter um nadopor. Polícia Civil, tem que ter um documento da Polícia Civil, tem que ter um documento do Corpo de Bombeiro. Porque senão acontece uma tragédia igual aconteceu lá em Santa Maria. 1 minuto, vereador. Então, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura também tem que dar um carimbo lá num documento que o cara tem que ir lá requerer. Senão tem que ir lá embargar a festa. Não pode ter festa. Som, por exemplo, pode qualquer um ir lá e botar um som lá até 5, 6 horas da manhã? Tem que estabelecer um limite de som. Não pode ser a casa da mãe Joana. Então, está corretíssimo. A gente tem que ajudar a fiscalizar, principalmente o uso de bebida alcoólica. Bebida alcoólica e drogas, que a gente fala drogas lícitas. É a maldita da bebida alcoólica, é cigarro, é a bebida alcoólica. Então, a gente tem que estar contribuindo, sim, companheiro José Paulo. Sou solidário contigo, a gente tem que estar ajudando a coibir isso, senão nossos jovens amanhã vai estar aí, infelizmente, dando problema aí no sistema penitenciário. É isso que a gente vai ver, que as drogas realmente se proliferam numa velocidade incrível. Então, tem que estar ajudando, é obrigação nossa que está aqui nessa casa, obrigação do órgão público da nossa prefeitura. A prefeitura tem 2.200 funcionários. Se você fizer uma proporção, a gente tem mais funcionários que muita prefeitura aqui da região. Deve ter gente aí suficiente para poder a gente botar lá para ajudar nesse processo de fiscalização. Sem dúvida nenhuma. A gente precisa estar colaborando ali com o Executivo, vereador. E precisamos realmente estar botando, às vezes, a nossa autoridade para poder ajudar esse município. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Quero corroborar também com as palavras do nobre vereador Alzimiro, onde se destaca a preocupação, porque realmente a prefeitura é corresponsável, sim, ela tem que participar, conversando ali na bancada com os vereadores. Me parece que existe um número mínimo, a partir de um número X, há obrigatoriedade, sim, de você ter as autorizações, né, para que o evento possa acontecer. Então, realmente, vamos solicitar ao Executivo aí que tome as providências cabíveis, né, uma vez que nós temos agora um departamento, um setor de segurança, que eu acho que pode encabeçar isso. Bom, existem questões, eu queria agradecer aos colegas, né, por estarem colaborando com a ideia proposta aqui em relação à criação da Semana da Saúde do Homem. Os homens realmente cometem esse erro, essa falha, né, tem medo de médico. Eu, particularmente, sou um que evito. E é um erro. Eu, há alguns anos atrás, tive um problema nas cordas vocais, a criar a formação de um chamado pólipo,
e ele, aos poucos, foi ocupando um espaço maior do que deveria. Eu deveria ter feito a cirurgia 5 anos atrás, não fiz. Tentei fazê-la há 3 anos atrás, não consegui, passei mal na mesa de cirurgia, e tive um quadro de convulsão, e a cirurgia foi suspensa. E fiquei eu, então, com medo, né, durante os 3 anos que se passaram, de retomar o processo e fazer a cirurgia. Quando o fiz, né, o processo já estava muito avançado, havia um enraizamento maior e, consequentemente, a cirurgia foi mais complicada. Eu acabei perdendo um pedaço da corda vocal e, em consequência disso, a dificuldade em voltar a falar com clareza. 6 meses se passaram e eu continuo fazendo fono em busca de um resultado melhor do que eu tenho hoje. Foi um erro, foi uma falha. Se eu tivesse buscado, né, os recursos que estão disponíveis hoje, a tecnologia é muito avançada, essas incisões são feitas via oral, não há necessidade de corte. Enfim, não o fiz, estou pagando o preço. Então, eu agradeço pelo entendimento dos senhores no que diz respeito à importância desse projeto e espero que o Executivo abrace-o, né, e coloque ele em prática a partir dessa, então. Eu fiz uma indicação para a implantação de lombadas no bairro do Asilo, na rua Manuel Alexandre de Lima. Eu tenho dito, e algumas pessoas, quando ouvem isso, estranham. Pô, mas você vai pedir quebra-mola, você é contra? Eu sou contra o quebra-mola. Eu acho que, infelizmente, nós somos obrigados a lançar a mão desse artifício, porque as pessoas não respeitam. Não respeitam o limite de velocidade, né? O bairro do Asilo, como tantos outros em Piraí, cresceu muito nos últimos anos. As crianças ficam pela rua, né? Não só as crianças, existe um trânsito muito grande de cidadãos durante todo o dia. E os veículos não respeitam isso. Além da buraqueira que está a rua Manuel Alexandre de Lima. Já foram feitas várias etapas, vários tapa-buracos, porque rompe uma tubulação da SEDAI, vai lá, abre e tal. A SEDAI não recupera como deveria. Ela faz lá uma enganação, lá, bota lá uma farofa qualquer e está tudo certo. 3, 4 meses depois, aquilo vira um buraco e tem que se refazer novamente. Então, é necessário que se faça um recapeamento daquela rua e, infelizmente, que se coloque os quebra-molas, porque eu não vejo outra maneira das pessoas respeitarem o limite de velocidades ali. Uma outra questão que nós conversamos aqui há dias atrás, e eu queria colocar novamente, haja vista que o tema foi novamente tratado aqui, o assunto veio à pauta, é a questão da proposta que faremos ao Executivo, nós fazemos a indicação que faremos ao Executivo para a criação do cargo da função de coletor de lixo urbano, separando, assim, ele do agente de serviço público geral, criando, oferecendo uma condição diferenciada para esse profissional, independente da questão salarial, não é isso que eu estou discutindo, até porque essa questão cabe ao Executivo discutir e nos apresentar as possibilidades. Mas sim de possibilitar e vir de encontro também com o que já tramita no Congresso, em relação a benefícios que estarão sendo oferecidos para esses profissionais no futuro próximo, uma vez aprovado o projeto de lei. Então, eu gostaria, como já houve entendimento entre todos, que nós amanhã apresentássemos essa indicação ao prefeito, que assinássemos em conjunto para tentarmos, dessa forma, então, demonstrar nossa força, né? Eu tenho certeza que prestígio nós temos. Fomos eleitos, estamos aqui, né? Então, estamos aqui para representar o cidadão. Acredito que o prefeito irá receber bem, com carinho, e vai analisar a viabilidade do nosso pedido. Outra questão, vereador, a da jornada de 40 horas. Essa questão envolve sempre a questão financeira, né? Existe a questão fiscal, a questão financeira, a questão legal. Eu, particularmente, sou a favor, né? Apesar de nós termos... Eu hoje li uma matéria no jornal Vale do Café, onde se discute, continua se debatendo ainda o assunto, nobre vereador Júnior. Até as suas colocações foram feitas aqui na semana passada e acabou provocando uma reação, né? A toda ação há uma reação, não há causa sem efeito, não há efeito sem causa. Então, é natural que o outro lado se pronunciasse. E assim o fez, eu li a matéria e quero encerrar o assunto. Da minha parte, eu não vou mais falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui fazendo uma proposta que vai de encontro com os interesses do servidor.
Então não há como dizer que a Câmara é omissa e não defende os interesses do servidor. Nós temos um acordo que foi firmado com o prefeito, aonde ele diz que iria sim preparar o plano de cargos e salários e apresentar. Até o final do ano nós teremos uma outra reunião já pré-agendada, talvez outubro, novembro, ele vai confirmar com o presidente como ficou acordado com todos os vereadores. Eu não tenho por que duvidar da palavra do prefeito. Ele assumiu compromissos, ele tem a cartilha, como foi dita, e eu espero, eu particularmente acredito que ele vá, né, executar o projeto dele, colocar em prática. E se não fizer, senhores, nós temos uma força que se chama voto. É só não votar mais nele, é só não votar mais em mim, é só não votar nos outros vereadores. A força do povo é o voto, o povo tem que entender isso. Prometeu, não cumpriu, tchau. Vamos dar até logo para o cidadão e que dê até logo para nós também, se nós não tivermos competência para resolver, para ajudar a resolver esse tipo de problema, vamos embora também. Pô. Eu vou botar meu pijama e vou-me embora. E falo isso com muita tranquilidade. Não sou candidato a nada. As pessoas, você é candidato, você é candidato. Não sou candidato a nada. Sou vereador eleito e estou exercendo meu mandato. É só isso. Então, acho que a gente tem que ter essa postura. Eu não vou ficar debatendo esse assunto. Repito, foi dada uma palavra. O prefeito deu a palavra e eu confio, acredito. Se ele me enganar, ele está enganando o povo. Está enganando 614 pessoas que votaram em mim. Então, eu, sinceramente, não acredito. Acredito na palavra dele. A questão do orçamento participativo foi colocado aqui pelo cidadão Washington e comentado pelo vereador Alzimiro. Eu acho que é, sim, uma grande ferramenta do povo. Cabe, sim, ao Executivo estabelecer essa relação. Somos nós, talvez, poderemos ser nós os intermediários para que isso aconteça. Eu acho que seria de grande importância se nós fôssemos, né, até para justificar o nosso mandato e justificar os nossos votos. Mas essa iniciativa, ela tem que partir realmente do Executivo. Eu acho que é importante, a gente está discutindo com o povo, com o cidadão, quais são os seus interesses, quais são as suas prioridades. Contudo, volto a ressaltar, o prefeito apresentou um plano de governo, ele apresentou ali uma cartilha, e as pessoas, a maioria, o elegeu. Nós vamos ter que esperar que ele faça. Acho que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo discutindo se a gente defende ou não o funcionalismo público, com todo respeito a quem fez os comentários. Para encerrar, eu queria só comentar, eu não vou poder me estender, até porque eu só me inscrevi, presidente, não me inscrevi no grande expediente. Eu, a semana passada, fiz um comentário aqui sobre no que diz respeito ao Brasil, né, a roubalheira, a bandalheira que é o Brasil na mão dos nossos políticos, administradores, e falei sobre a Petrobras. Não vai haver tempo, não há tempo para eu poder ler a matéria, eu só comentei a respeito de valores, aí eu pesquisei e levantei todo o contexto, toda a história e o contexto, como a coisa aconteceu. Como é que nós compramos por 1 bilhão e 100 milhões de reais o que não valia mais do que 100 milhões de reais. Mas eu conto, na próxima eu conto. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu não ia fazer uso da palavra hoje, mas o nobre vereador Charles trouxe um assunto que me deu inspiração para falar. Um dia desse eu até falei, já com assim, uma meia dúzia de pessoas, né, conversando no Varjão, na praça, sobre o que ele falou, dentro do que ele falou ali. Eu falei para essas pessoas que nós temos agora mais 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, mais ou menos, né, para trabalhar ainda. Nós vamos estar aí para ser julgados. Eu acho que se a coisa não caminhar bem, é só não votar. Eu estou confiando ainda no prefeito, né? Costumo falar para as pessoas aí fora que todos os vereadores aqui estão trabalhando. Pelo que eu acompanho aqui, cada um aqui faz o que está dentro do limite.
Assim, e dentro do que é a atribuição de um vereador fazer, pelo que eu acompanho aqui. Não tiro nenhum dos senhores vereadores aqui. Todos que eu vejo aqui procura trabalhar, procura fazer. E tenho certeza, né, eu quero acreditar nisso, que o prefeito também... Qual prefeito que não quer realizar o que ele programou, né, o que ele prometeu para a população? O plano de cargos e salários aí é uma promessa também, né, que está lá na cartilha, como o nobre vereador Charles falou, e eu tenho certeza que é da maior vontade dele, do prefeito, colocar isso em prática, executar. Então, é o que eu falo, já falei, né, para um grupo de amigos do Varjão, e falo aqui também, né, que daqui a 3 anos e meio, nós estaremos aí para ser julgado, né? Só que eu vou ser julgado com a consciência limpa que eu fiz o que foi possível fazer, né? Eu, por enquanto, me dou assim por satisfeito em indicação, requerimento. Lógico que nesse período que falta ainda, né, para terminar o mandato, vai surgir uma coisa ou outra, mas para o Varjão, por exemplo, eu já fiz 30 e poucos pedidos, para o asilo, bairro Jaqueira, né, e outros bairros aqui, Casa Amarela. Então, no meu entendimento agora, daqui para frente, né, daqui a 2 semanas a gente vai entrar em recesso e tal, quando voltar, no meu entendimento, é procurar ajudar o prefeito a ele conseguir colocar em prática o que ele planejou e o que a gente pediu também. Eu vou pedir ajuda depois aos mais experientes aqui da casa, tipo, como a gente faz? Ir até Brasília ou no Rio de Janeiro, pedir emendas, né, parlamentar, para ajudar o prefeito, né, ajudar nós mesmos, né, a cada um aqui conseguir colocar em prática o que está pedindo, o que está fazendo através de indicação, requerimento, né, buscar também recurso, não só pedir, mas ir atrás de recurso. Eu sou humilde em dizer que essa parte eu quero entrar nela daqui para frente, né? Os meus pedidos já estão feitos, né? Como eu já falei, logicamente vai surgir um ou outro, mas eu daqui para frente eu quero ir ajudar o prefeito em busca de recursos também para colocar isso aí em prática. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Eu aproveito essa oportunidade para fazer uso da fala e ressaltar o que foi colocado também pelo Charles e o vereador Flávio. Existe, sim, interesse, vontade de fazer. E, da mesma forma que foi colocado algumas sessões atrás, a dificuldade, né, burocrática que existe em tudo que se vai fazer hoje, às vezes a gente se cobra o executivo, é cobrado também pelos munícipes que estão desempenhando seu papel e de forma educada, em especial no caso de Piraí, isso é muito bacana, mas fica uma questão no ar. Eu não vou citar aqui nome de ninguém, nem movimentos, mas tem uma tentativa muito grande de uma provocação, né, de tirar a estabilidade, a harmonia, né, para ser mais claro, entre a Câmara de Vereadores e no caso do prefeito, antecipando alguns fatos. É como se a gente plantasse uma árvore que demora 1 ano, 2 anos, né, para o fruto ser colhido e a gente querer colher o fruto antes da hora. Eu não estou aqui sendo mentiroso ou colocando inverdades. Existe uma tentativa muito grande de fazer com que o caos, né, tome conta desse ambiente, e quem vai sair perdendo? A comunidade.
eu também acredito da mesma forma que foi colocado pelo Flávio e pelo Charles. A partir do momento que eu fui às ruas e pedi voto para o prefeito atual que foi eleito, né, o doutor Luiz Antônio, acredito eu que ele merece o meu voto de credibilidade e de confiança também nesse momento. E é verdade, a mais pura verdade que está aqui dentro do meu coração. É meu primeiro mandato, eu saí às ruas, pedi voto e pedi voto também para o prefeito. Então eu acho muito cedo para eu começar a atacar o prefeito e dizer que não acredito em tudo que foi colocado no seu plano. E uma coisa que me deixa bem confortável, né? Eu faço também menção em relação à minha pessoa. Eu não sei, hoje eu estou exercendo o mandato, não sei se eu vou ser candidato daqui a 4 anos e, novamente, se eu for candidato, vou ser julgado pelo que eu fizer hoje, né, no decorrer desses 4 anos de mandato. Então, fica uma coisa complicada quando, no meio de várias pessoas boas, vários trabalhadores sérios, honestos, tem aqueles manipuladores que se aproveitam da situação para poder provocar o caos, porque o caos ele interessa, sim, a algumas pessoas. Eu relutei, né, para não tocar nesse assunto, mas, infelizmente, foi mais forte do que eu. Eu caí na besteira de sair na rua no dia do manifesto, fui até a padaria do Gildo, convidado pelo meu irmão. Eu estava em casa, meio dodói, e ele falou, pô, vamos lá comigo, rapaz, você tem que sair de casa. E a gente foi tomar um café na padaria. Eu confesso que foi um descuido, né, e recebi, assim, um brinde, né, várias palavras, assim, denegrindo a minha imagem, né, o que eu sou como pessoa. Eu não tenho que provar para os maus, eu tenho que provar para os bons. Eu tenho um trabalho realizado no município de Piraí há mais de 16 anos. Eu trabalho com crianças a partir de 4 anos de idade. Eu nunca tive uma reclamação de nenhum pai, nenhuma atitude minha desmereceu a minha conduta. E aí vem uma pessoa que não me conhece, né, vem do estado do Rio de Janeiro, lá da capital, né, o sabidão, e coloca palavras a meu respeito, sendo que não me conhece. Mas eu sei que ele foi orientado por alguém, porque do momento que eu entrei na padaria, né, eu vi, infelizmente, uma pessoa colocando ali várias coisas, assim, de repente ele começou a me gritar o meu nome, e fazer um tipo de colocação maldosa, maliciosa. Infelizmente, isso só serviu para tirar o crédito, né, do movimento, que tem pessoas sérias. Por quê? Todas as pessoas que me conhecem em Piraí sabem que esse não é o meu tipo. Eu sou realmente uma pessoa do bem. Não é porque eu estou falando, não. É porque as minhas ações, elas dizem isso. Então, infelizmente, né, a falta de informação passada, que foi passada para esse sujeito, né, por uma pessoa que também não me conhece bem, tira o crédito. Né? Uma coisa que poderia ter um outro rumo, ela acaba aparecendo o quê? Opa, calma aí. Estão falando isso do ECO? Tinham vários pais de alunos que na hora estavam voltando do serviço e que vieram falar comigo, estou triste por você, porque você não merece ouvir esse tipo de coisa. Eu falei, olha, tudo tem um propósito. Isso só está revelando, né, o tipo de pessoa que está vos falando no momento. Então, eu não quero aqui estender mais, né, esse assunto, mas deixar uma fala. A desordem, ela cabe ao sujeito, ela está exposta. Da forma com que a pessoa fala, ela está se mostrando. Né? Às vezes, alguns conseguem nos enganar, conseguem se conter e se passar por bonzinhos. Outros, o descontrole é tamanho que eles começam a te atacar. E aí, entra aquela frase, quando falam de Pedro, né, se João está falando de Pedro, acaba sabendo muito mais de João do que de Pedro. E o papel do desordeiro, ele fica claro, e foi explícito ali na praça. Boa noite. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas, funcionários da casa. Presidente, eu acabei de me inscrever aqui, não queria mais tocar nesse assunto, mas também não fecho as portas em relação ao tema. Acho que eu fui bem claro na minha explanação. Ela foi usada de forma a tentar denegrir
a minha imagem, tudo que eu fiz. Mas hoje à tarde eu criei uma nova linha de comunicação com a presidente do sindicato. Ela finalmente me desbloqueou no Facebook e eu tenho a possibilidade de ver o que ela posta em relação à minha pessoa. Eu, antes de me tornar uma pessoa pública, de ocupar o cargo de vereador, eu sempre procurei entender a imagem da pessoa pública e todos os trâmites para se obter o resultado das negociações. E aprendi a respeitar o político que merece respeito. E por tudo que eu fiz na minha vida, por toda uma história de funcionalismo público, 16 anos trabalhando na Prefeitura de Piraí, as pessoas que me conhecem sabem das minhas lutas. Eu nunca estive do lado dos patrões, dos chefes, dos coordenadores. Sempre estive do lado da população, do funcionário em questão. E sempre tive muitos problemas com isso. Mas nunca me arrependo, e isso daí carimba minha chancela para poder falar do tema. Eu só pedi uma coisa para o presidente do sindicato: respeito e verdade. Porque algumas pessoas que fizeram parte daquela reunião postaram que nós votamos 25%, 50%, 40% de aumento para os nossos salários e para o prefeito. Já falei na outra sessão e vou falar de novo. Isso não é verdade. Então, assim, não adianta ficar plantando informações mentirosas. Vamos lutar com a verdade. E vamos tentar trabalhar juntos. Eu fui nas duas únicas reuniões que tiveram do sindicato. Eu fui o único vereador que fui nas duas. Eu saio da reunião, apesar de não ter a presidente do sindicato, ela agradece a minha presença cerca de 1 ou 2 horas depois. E no dia seguinte, ela me detona na internet. Gratuitamente, eu não falei nada. Então, como o vereador Charles falou, ação e reação. O que eu fiz foi simplesmente me defender das acusações. E hoje ela pediu que os vereadores se encontrem com o sindicato para tentarmos juntos achar uma solução. E eu falei assim: dona Rejane, eu posso responder por mim. Qualquer hora e qualquer lugar eu me encontro com o sindicato. Me encontro com os representantes do sindicato. Só que eu não posso responder pelos outros vereadores. Mas pelo clima e vontade de lutar pelo funcionário, eu acredito que todos vão aceitar, ou a grande maioria. Agora, eu não posso obrigar o prefeito a receber a senhora. Eu não posso falar para o prefeito o que ele vai fazer com dinheiro que não é usado nas horas extras. Então, a senhora me pergunte e peça respostas de coisas que eu posso responder. Por outras pessoas, infelizmente, não dá. Eu não posso ser acusado por isso. Então, assim, vamos tentar novamente criar essa linha de negociação. Todo processo político, na minha opinião, vai muito mais da capacidade de negociar, de articular, de conversar, do que as decisões mais radicais, que eu, a princípio, sou contra. Eu acho que a palavra e que a negociação tem que estar sempre em primeiro lugar. E, se for por esse caminho, ela pode contar comigo. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador Darley. Posso fazer uso da palavra aqui mesmo, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidentes, colegas vereadores e público presente. Presidente, hoje nós se deparamos diante de vários assuntos importantes aqui nesse plenário. E nós temos que falar aquilo que realmente precisa acontecer, aquilo que seja bom, e nós lutar por isso. A respeito desse assunto de funcionário público, a impressão que dá que essa forma da gente ficar repetindo sempre esse assunto aqui, que lá atrás nós não falamos verdade, que depois nós falamos outra coisa. Não, nós vem desde o início falando a mesma coisa. O maior documento que o eleitor do município de Piraí tem, inclusive o funcionário público que é um eleitor, tem, é a cartilha do programa de governo do prefeito, que está envolvendo todos nós vereadores que fizemos parte da chapa dele, que é a numidade dessa casa, entendeu? Então, já está conversado, já foi dito tudo que precisava ser dito,
aquilo que o vereador Charles falou, nós estamos aguardando uma resposta do Executivo, que é o único que pode determinar o que pode ser feito. Entendeu? Nós não podemos dizer para ele o que pode ser feito, mas ele pode estudar e trazer para nós uma resposta do que pode ser feito. Enquanto isso, nós não podemos, nem devemos ficar repetindo sempre esse assunto aqui. Vamos aguardar ele. Se acontecer dele não dar resposta, infelizmente, quem vai ficar mal nisso aí é ele, não somos nós. Entendeu? Nós não temos o poder para poder dizer para ele o que nós queremos que ele faça. Tá? Esse é um dos assuntos. O outro assunto importante que surgiu aqui hoje, que eu estava aqui observando, é a respeito do que pode ser feito para o funcionário público, principalmente, para poder cursar um curso universitário. Tem que ajudar. Eu, em Arrozal, hoje, eu sou muito cobrado a respeito disso. Hoje, aqui, por incrível que pareça, aqui debaixo da Câmara, aqui no departamento pessoal, fui cobrado a respeito disso aí. A menina trabalha no departamento pessoal, ela falou que não sabe se o mês que vem ela vai ter condições de pagar a faculdade e o transporte para poder levar ela para a faculdade. Infelizmente, já pedimos, entendeu? O prefeito se comprometeu em fazer alguma coisa, vamos aguardar, mas precisa ser feito. Eu entendo que a respeito do salário do funcionário, cabe a cada um de nós, dentro daquilo que nós pensamos, criar alguma coisa para poder apresentar para o prefeito, para que ele analise e entenda se é a melhor ideia que ele tem de colocar em prática ou não. Estou trabalhando, entendeu, um projeto de lei, não sei se vai ser um projeto de lei, se vai ser uma indicação, um requerimento, até quero depois compartilhar com os demais colegas aqui, quero que cada um de vocês analise e, se vocês acharem que é bom, eu quero que vocês assinem comigo, mas eu pretendo entrar também com uma proposta aqui para poder ver se nós conseguimos ajudar o prefeito nisso aí. Porque ninguém, tenho certeza, melhor do que eu, sabe o que significa esse salário mínimo da prefeitura. Trabalhei muito em cima disso aí, trabalhei muito vindo aqui em Piraí, reivindicando uma coisa para um, uma coisa para outro, aquele que era coveiro, aquele que mexe com rede de esgoto, aquele que trabalhava no caminhão do lixo. Essa indicação, esse requerimento que o vereador Charles está fazendo aqui, a respeito com o aplauso, o apoio de todos nós desta casa, conforme foi dito por ele aqui, a respeito do gari. Sem não queira saber o que eu passava em Arrozal como administrador ali, quando faltava um funcionário daquele caminhão de lixo para poder arrumar no resto da equipe uma pessoa para substituir aquele. Já aconteceu de trabalhar com 3 porque ninguém pegava. Então, realmente é uma função diferenciada. Precisa ser, sim, melhor remunerado, porque é diferente. O cara trabalha o dia todo correndo, com o rosto ali em cima do lixo. É um serviço totalmente diferente. Precisa ser realmente diferenciado. Presidente, eu gostaria aqui de pedir, conforme já foi pedido, já está chegando no topo, entendeu? Nós precisamos, entendeu, da presença de alguém que represente a Light aqui nesta casa, porque nós não estamos suportando mais em Arrozal. Está interessante. Agora, quarta-feira, agora da semana passada, agora a energia acabou sem um relâmpago, sem virar o tempo, sem vento, sem nada, e só acabou, era mais ou menos 5h40 da tarde, só chegou 9 e pouca da noite. E quando isso acontece mais, o que está acontecendo? Na rua Nossa Senhora da Conceição e na chácara, Estrada Velha, Arrozal, Piraí, ali em cima, aonde está o relógio que leva energia para a torre de televisão lá em cima. Por mais que o poder aquisitivo do povo melhorou, nem todos têm uma parabólica, nem todos têm uma internet, têm uma Sky, quer dizer. Então, o que está acontecendo? A cobrança é muito grande em cima da gente. Foi falado aqui hoje a respeito de cobrança, conforme o Eco falou, e é verdade. Imagina vocês, quantos vereadores tem daqui de Piraí, entendeu? Que são todos vários daqui de Piraí, que quem é vereador que tem seu reduto político mais ali no Asilo, na Casa Amarela, é de Piraí. Agora, imagina vocês, eu ali em Arrozal, entendeu? Você não queira saber a quantidade de pessoas que vem atrás da gente, que acha que que eu tenho que resolver, que é de responsabilidade da gente. E não tenho que ficar debatendo, coitado. Muitos nem entendem que o trabalho do vereador é outro, entendeu? Mas nós temos que cobrar. Eu tenho cobrado muito, falei agora há poucos dias com o nosso prefeito a respeito daquela ponte da Pitangueira ali em Arrozal. Falei, prefeito, eu entendo
conforme já foi falado pela Vossa Excelência, a respeito da verba que tem no caixa para poder construir aquela ponte, que foi pedido a verba com o governo estadual e foi concedido, só que não chegou e está demorando muito chegar. Então cria um desgaste por uma coisa que não é lá aquele absurdo. Até entendo que aquilo que aconteceu lá no morro, lá em cima, que vai lá para o Saroli, lá em cima, é uma obra que vai gastar ali de 700 a 1 milhão de reais para recuperar aquela rua ali. Mas uma ponte daquela lá não fica em 60 mil reais, poxa. E ele tomou a iniciativa de fazer com recurso próprio. Disse para ele: prefeito, está me desgastando, está desgastando muito mais, Vossa Excelência. Ali existe 2 comunidades do outro lado daquela ponte ali, que foi feito um desvio lá, mas está terminando o período da seca e vai vir a chuva. O que nós vamos fazer? Então, precisa cobrar e tem hora que a gente precisa falar a verdade. Muito obrigado, presidente. Aproveito aqui a presença do diretor-geral, da nossa secretária. Peço que faça um ofício para a gente enviar para o presidente da Light e ficar aguardando mais um ano a resposta. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de julho do corrente ano, a hora regimental.